Esse é o molde externo, tá bom? Então, eu vou mostrar agora cada parte aqui do molde, ó. Então, eu cortei o bolso espelhado, tá? Ó, um de frente aqui pro outro. Cortei ele espelhado para na hora que eu costurar ele na bolsa, ele ficar assim, ó. Nessa posição aqui, um para um lado e o outro pro outro, ó. E ele ficar tipo sobreposto um ao outro, tá? Que foi esse o efeito que eu quis dar na peça, ó. Eu vou mostrar aqui. O fundo dele vai ser esse tecido, ó. Deixa eu ver se eu levantar isso aqui um pouquinho melhor. Ó. Então, esse aqui é o corpo da peça, tá? E aí, os dois bolsos, ó, eles vão ficar sobrepostos, assim. Vou mostrar aqui na minha piloto que eu costurei, ó. Tá vendo? Ele vai ficar com esse detalhe interessante aqui sobreposto. Então, você pode fazer, inclusive, de tecidos diferentes, que fica muito legal, tá? Aí, ó, então são dois tecidos com estrutura. Eu tô usando o meu tecido estruturado, mas lembra que eu tenho vídeo no YouTube ensinando a estruturar o tecido se você não sabe. Estruturar com materiais tipo nylon 600, tipo acoplado, tá? Que dá pra usar e fica muito bom. Então, ó, eu cortei o bolso espelhado e cortei o forro de cada bolso também espelhado. Então, são dois tecidos de forro, tá? E dois tecidos principais. E aqui a mesma coisa, são dois tecidos de principal e dois tecidos de forro que eu vou usar o brim pra gente costurar aqui, tá bom? Então, eu vou começar, como sempre eu começo, por bolso. Primeiro, eu vou costurar os bolsos da peça. Então, eu vou começar nesse bolso simples da parte de dentro, tá? Esse bolso aqui é o bolsinho de dentro. Vai ser uma costurinha aqui bem simples. Vou bater, ó, aqui é o tecido inteiro. Dobrei no meio. Vou bater a costurinha aqui. E eu já fiz uma dobrinha aqui da onde eu quero a minha dobra aqui, ó, a minha costura do bolso. Então, eu vou vir aqui, vou sobrepor ele aqui direitinho nas laterais, ó, no fundo. E vou bater uma costurinha nessa dobra onde eu fiz, tá? Que vai ser uma dobrinha para colocar um celular, para colocar alguma coisa assim, tá? Então, ó, bati uma costurinha aqui, vou bater uma costurinha prendendo todo mundo. Então, eu vou colocar ele aqui assim para baixo, que fica melhor para visualizar. Ó, costurei o bolso aqui, tá? Aqui eu vou fazer uma preguinha e eu vou dar uma dica aqui de Harvard para vocês fazerem essa prega, para ela ficar bem no meio centralizado. O que que eu vou fazer, ó?
eu vou pegar a lateral da bolsa e vou trazer para o fundo da bolsa. Então, eu vou igualar as partes retas da bolsa e vou fazer uma preguinha aqui nessa parte arredondada. E que tamanho que é essa prega? Ela é uma prega de 1 centímetro aqui, tá? E 3 de altura, de profundidade. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó minha preguinha, tá? Essa preguinha, ela me dá volume na bolsa, ó. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de preguinha aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vou pegar a minha lateral da bolsa, vou igualar com o fundo da bolsa, tá? E vou fazer uma preguinha aqui. Então, eu fiz ela de 1 centímetro, subi 3 centímetros, morrendo com a preguinha, tá vendo? Afinando a preguinha aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar reservado. Aqui, ó, você pode vir e pregar o seu porta-chave, tá? Como a gente vai estar trabalhando com montana, se fosse o tecido, se eu fosse fazer isso aqui de tecido, eu poderia vir e costurar ele já na barrinha aqui, tá? Se eu for fazer de tecido. Como eu tô fazendo com montana, eu vou bater uma costurinha aqui nele, só para prender, tá? E outra aqui, ó, eu vou costurar com a linha branca mesmo, porque a que tá na agulha, depois eu mudo isso daqui. Ó, então eu vou fazer a costurinha aqui para prender o meu mosquetão, que é onde vai enfiar a chave, e vou vir deixar ele aqui mais para baixo, ó, porque aqui, ó, ele tem que ter essa opção de deixar dentro do bolso ou deixar fora do bolso, tá? Porque a chave vai estar presa de todo jeito, mas eu tenho que fazer ele direcionado aqui pro bolso, tá? E eu vou costurar ele mais embaixo, porque se eu costurar aqui para fazer o acabamento do zíper vai ficar ruim. Como é o montana, ele vai permitir fazer isso aqui, tá? Então, vou bater essa costurinha aqui, ó. Ele fica super presinho. Tá? Se quiser, ainda pode bater um ribite aqui para dar um detalhe, tá bom? Eu prendi ele aqui mais ou menos tem uns 4 centímetros aqui, tá? As medidas de bolso e do molde tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Bom, então essa parte do forro tá pronta. O outro forro eu não vou fazer bolso, tá? Se vocês quiserem, podem repetir o mesmo bolso ou fazer um bolso de zíper, tá? Eu vou deixar ele pronto aqui com a preguinha, então vou fazer a mesma coisa, igualar aqui as partes retas e vou fazer a preguinha aqui no fundo de um lado, porque essas preguinhas depois elas vão se casar, ó, tá? Então, fiz essa preguinha, vou fazer essa outra preguinha aqui. Se usar essa técnica aqui, ó, de igualar as partes retas, a gente vai achar o meio bem certinho. Então, a preguinha fica, quando você posicionar um forro com outro, uma frente com as costas, as preguinhas vão cair exatamente no mesmo ponto. Então, a vantagem de fazer a preguinha assim, sabe, igualando as partes retas, é que ela vai cair bem no meio direitinho de um lado, sem nem precisar medir. E aqui a mesma coisa, quando eu fizer a preguinha do outro lado, ela vai cair no meio certinho também, tá? Então, essa técnica aqui para igualar pence é fantástica, tá? Principalmente para esse tipo de modelo aqui.
Bom, então fizemos o forro, vou já deixar ele reservado aqui. Agora eu vou preparar os bolsos da frente, tá? Esses bolsos, eles são bolsos que tem um corte arredondado, tá vendo? E aí eu vou mostrar como é que eu costuro esses bolsos que tem corte arredondado, para não precisar usar tesoura de picote, para depois não precisar refilar também, tá? Para simplificar esse processo aí. Ó, eu vou costurar ele acompanhando o corte dele aqui, ó, arredondado, mas fazendo uma costura aqui de 3 milímetros mais ou menos. Eu vou mostrar aí. Olha só, quando eu faço uma costura assim, pequenininha, em partes arredondadas, eu não preciso refilar, eu não preciso picotar, nada disso, fica perfeito a costura. Olha só, eu vou agora virar e não precisa passar nem nada não, eu só preciso aqui, ó, ajustar a costura, ó lá, ó, ela já cai aonde tem que ficar. E aí eu vou fazer, deixa eu chegar isso aqui mais pra cá um pouquinho. Ó, então ajustei aqui, como ele tá com uma costura fina, mas uma costura que não vai desmanchar, porque é uma costura suficiente aqui, ó. Eu vou ajustar a minha costura, vou bater a costurinha de acabamento aqui e não precisou picotar, não precisou passar, não precisou nada disso. Então simplifica demais o trabalho da gente, ó. Eu venho abrindo a costura, ó, eu tô abrindo a costura na hora que eu... Mas eu não preciso refilar, gente, olha aqui, ó. E olha como é que fica perfeitinho, ó lá, ó. Fica perfeitinho, não fica tecido tumultuado, nem de um lado nem do outro, ó. A costura fica perfeita, pode fazer assim que vai ficar maravilhoso. Agora eu vou rebater aqui, ó. Só uma costurinha de segurança unindo o forro com o tecido principal. Só para ficar melhor de trabalhar, tá? Então... Ó, meu tecido caminhou aqui um pouquinho. Deixa eu tirar esse restinho aqui que tá sobrando. Eu gosto de trabalhar com a costura bem certinha aqui, tá? Então, às vezes o tecido caminha um pouquinho, eu vou lá, dou uma... Ó, então só tô ajustando aqui minha costurinha. Prontinho, ó, o bolso tá perfeitinho. Vou fazer a mesma coisa no outro bolsinho, ó. Vou colocar o forro, vou bater a costurinha bem de 3 milímetros mesmo. Não precisa se preocupar que não vai rasgar, não vai desfiar. Se você bater a costurinha de 3 milímetros aqui, ela é uma costura suficiente. Até porque a gente vai rebater essa costura depois, né? Eu vou virar aqui e vou rebater ela. Então, ela vai ficar uma costura segura, só que facilitou muito aqui a nossa vida, ó. Fiz a costurinha na parte arredondada. Vou voltar com o tecido aqui, ó. Vem, acerta bem direitinho aqui, aonde tá a costura de um lado e do outro. Acerta o tecidinho para não ficar tecido aí faltando ou sobrando. E aí vem fazendo a sua costurinha de acabamento. Só que o acabamento, quando a gente não costura
Porque essa margem de costura de 1 centímetro, isso é margem de costura para roupa. Costura de bolsas, acessórios, que a gente não tem que desmanchar depois para folgar nada. A margem de costura, ela pode ser de 3 milímetros a meio centímetro aí no máximo e vai ficar maravilhoso. Vai dar um acabamento maravilhoso na peça, então não tem necessidade de ser mais, tá? Então, ó, juntei o tecido principal com o forro. Tá lá todo mundo certinho, olha, a costura fica perfeita, tá? Ó, costura perfeitinha. Aí agora eu vou juntar o meu bolso aqui, ó. Vou colocar no tecido da frente. Aqui, ou você pode vir e fazer as pencezinhas todas juntas de uma vez. Deixa eu ver se o tecido vai ficar muito grosso para fazer as pences juntas ou se a gente faz elas separadinhas, tá? Se a sua máquina for doméstica e ficar muito duro de você costurar, aí você faz as pences separadinhas, tá? Ó. A pencezinha da lateral. Que eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Trouxe, igualei as partes retas, tá? Iguala direitinho aí as partes retas do molde. Acerta, porque agora tem mais tecidos aqui. E faz a sua pence aí, tá? Ó. Eu tô fazendo com todos juntos, mas pode fazer separadinho, que as pences vão se casar aí, ó, tá? Agora eu vou juntar todos os tecidos para facilitar aqui o meu processo na hora de fechar a peça. Então, vou costurar todo mundo junto aqui. E a minha parte da frente da bolsa, ó, também já tá certinha, já tá toda no lugar. Se quiser fazer aqui, ó, essa costura do meio, você pode vincar aqui, ó, e já fazer a costura do meio agora, tá? Já usar o próprio vinco como a marcação aí pra ficar retinho, tá? Ó, já usei a marcação do tecido pra fazer o bolso e fica um bolso super certinho. Então, ficou com medo de fazer um bolso dividido assim, dobra ele no meio e a própria dobradura do tecido já vai te dar a orientação certinha para fazer a sua linha ficar retinha, tá bom? Então, a parte da frente também já tá pronta. A parte de trás não vai nenhum detalhe, então eu já vou começar a fechar a minha bolsa, tá? Como essa parte aqui já tem bolso, a parte da frente já tem bolso, eu vou colocar a parte do forro que não tem bolso, tá? Mas isso é opcional. Vou pegar o meu zíper, vou trabalhar com um zíper aqui de 5, número 5, que é o zíper grosso. Já vou fazer o sanduíche aqui, ó, então zíper virado pro tecido principal. E aí, vou fazer a costurinha aqui. Também, lembra de fazer uma costura fina, tá? Porque o acabamento vai ficar bem melhor. Eu tô usando o pezinho de máquina de meio centímetro, que é o de 50 milímetros, que a gente chama.
que já vem na máquina, toda máquina industrial vem com esse pezinho, tá? Só que se a sua máquina doméstica tem aquele pezinho tradicional de 75 milímetros, experimenta trocar por um pezinho mais fino, que você vai ver que a sua costura vai ficar num acabamento muito mais bonito, tá? Experimenta aí e me conta. Ó, então vou voltar aqui com o tecido e vou bater a minha costurinha aqui, ó. Costurinha de acabamento. Toma cuidado para puxar o forro, para o forro não enrugar lá atrás, tá? Então, vem puxando todo mundo aí para deixar todo mundo na posição que tem que ficar. Ó, então, bati a costurinha aqui de acabamento. Vou fazer a mesma coisa com o outro bolso aqui, com a outra parte da bolsa, ó. Vou fazer o sanduíche. Eu gosto de deixar mais zíper aqui sobrando, tá? Eu não prestei atenção, ficou um zíper pequenininho, mas eu gosto de deixar uns 3 centímetros de zíper sobrando para um lado e para o outro. O acabamento também fica bem melhor, tá? Não precisa ter miséria com zíper, não. Então, ó, venho contornando, mesma coisa. O zíper aqui, juntando todo mundo. Desvirou. Vou fazer o acabamentinho aqui. Ó, acerta, puxa o fundo pra ficar bonitinho, pra ficar bem acabado. Vem puxando, ó. Porque senão, o que que acontece? A gente acaba costurando o forro e ele vai ficar todo esquisito lá atrás depois. Então, tem que puxar o forro para ele ficar bonitinho, tá? Vou pegar um cursor. Não esquece o cursor. Esse é o momento do cursor. Se esquecer o cursor, depois vira um peteco. Tem que abrir a bolsa para colocar o cursor. Ó, acabou que meu zíper ficou bem maior desse lado e do outro lado menor. Eu prefiro deixar dos dois lados pelo menos 3 centímetros de zíper sobrando. O acabamento fica mais bonitinho, sabe? Mas eu vou mostrar. Ó. Então, coloquei o cursor, puxei ele pro meio. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou separar os tecidos principais, tá vendo? Vou separar aqui os tecidos principais. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho mais. Vou separar os tecidos da frente e separar o forro. E aí aqui, qual é a preocupação que eu tenho que ter? Das costuras se encontrarem aqui. Aqui também vai ser, eu vou colocar esse tirante que eu fiz aqui. Só que qual é a manha que eu vou dar para vocês aqui? É o seguinte, é uma técnica de Harvard também. Para isso aqui ficar bem feitinho, eu vou costurar aqui, ó. Eu vou juntar aqui, deixando as costuras se encontrando. Vou colocar aqui um alfinetezinho. E você pode até testar aqui assim, ó.
Pra ver aonde que a costura tem que bater, ó. Na hora que eu colocar, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. Ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar isso e vou vir com a costura até aqui, ó. Tipo 1,5 centímetros eu não vou costurar, porque a gente só vai costurar depois que embutir isso aqui. Eu vou mostrar, tá? Então, ó. Eu vou começar, vou pular 1,5 centímetros. Ó, pode perceber, ó lá, ó, minhas pences, por sinal eu esqueci de fazer a pence aqui, ó. Mas ó lá, ó, as pences vão se casar perfeitamente, ó. Aqui onde eu tinha deixado marcado, e ainda bem que eu deixei marcado para não esquecer, senão eu ia esquecer, ó. Quando eu faço a pence aqui, ó, do jeito que eu fiz, na hora que eu vou fechar, as duas pences se encaixam perfeitamente, porque ela fica bem centralizada, tá? Então, deixa eu fazer logo a pence aqui do outro lado, senão eu vou esquecer também. Fiz a pence, ó lá, ó, as pences perfeitinhas se encaixando. Aí, o que que eu faço? Eu jogo um resto de tecido para um lado, o resto do outro tecido para outro lado, tá? Eu tô usando um forro de brim aqui, tá? Bom, aqui a mesma distância, eu vou pular 1,5 centímetros e vou bater minha costurinha aqui, tá? Agora, tô unindo toda a frente da bolsa. Você vai ver, ó, que o molde todo encaixa perfeitinho, gente. Essa é a vantagem da gente fazer os moldes da gente. Olha lá, o molde todo encaixadinho, não tá sobrando nada para lugar nenhum. Porque o molde tá todo, ó lá, ó, perfeitinho, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no forro. Aqui, como eu não vou encaixar nada, então eu posso vir até bem próximo aos dentinhos, mas eu não costuro os dentinhos, tá? Porque quando eu costuro o dentinho, a necessaire ou a bolsa vai ficar com esse acabamento assim, ó, tá? Mas se eu não pego o dentinho, olha aqui o acabamento que fica, ó. Vou mostrar nessa necessaire. Ele fica retinho, tá? Então, e a dica é só essa, não costurar os dentinhos, tá? Quando a gente tá fechando a peça assim, a gente vai chegar perto dos dentinhos do zíper, mas não chega nesse dentinho aqui, tá? Pula esse dentinho para poder terminar a costura. E não precisa se preocupar que a peça não desmancha, não fica mal feita nem nada não, olha lá, ó. Ainda mais se você se preocupou em casar a costura direitinho, tá? Então, ó, só que aí o que que eu faço? Aqui eu vou deixar a abertura para desvirar aqui. Então eu vou encontrar minhas pences aqui. Já encontro essas pences do outro lado, que tá todo mundo batendo direitinho, porque a gente já aplicou aquela técnica de Harvard, né? Então, ó, eu vou deixar essa abertura aqui, tipo, o suficiente para caber a minha mão e puxar a peça, tipo uns 12 centímetros. E aí eu vou costurar daqui pra cá, ó, retrocesso. Vou chegar lá pertinho
pode até, se você quiser, como a gente já deixou 1,5 centímetros e depois a gente vai bater uma costurinha aqui, se quiser pode deixar 1,5 centímetros de distância aqui, que depois a gente vai fazer de qualquer jeito esse acabamento, tá? Aqui, mesma coisa, ó. Tô deixando a abertura aqui para desvirar e tô batendo a costurinha aqui na lateral. Agora eu vou tirar esses alfinetes aqui que eu botei para segurar a costurinha de um lado e do outro. E aí ficou esse buraquinho aqui, ó. Que é o buraquinho que a gente vai usar para enfiar isso aqui. Porque costurar com isso aqui, fazer esse processo que a gente fez com essa pecinha aqui dentro, ia ficar muito difícil. Em máquina doméstica, então, nem se fala. Aí, o que que eu faço, ó? Eu enfio isso daqui, ó. Vou abrir aqui essa parte onde tá o zíper, tá vendo? E vou bater uma costurinha aqui, ó. Acerta direitinho, ó lá, o tirante. E vou bater uma costurinha aqui, passando por cima de todo mundo, do forro. Ó, tá? Desse pedacinho do forro e desse pedacinho da frente. E aí eu vou mostrar o acabamento que fica. Se você tiver com máquina doméstica, não quiser usar o montana como tirante, você pode usar um pedaço de tecido. Ó lá, ó. Bati a costurinha para fazer esse acabamento, ligar o montana e ó lá, ó, com o forro também, tá? Mesma coisa eu vou fazer desse lado e a gente já vai desvirar a peça. Como eu deixei aqui só o espaço de 3 centímetros, fica chatinho para enfiar, mas é melhor, ó. Aí ajusta todo mundo aqui, ó, tira o forro, tira o que tiver sobrando pro lado. Ó lá, ó, peguei todo mundo, ó. O forro também, deixa eu ver se o forro tá costuradinho. Agora eu vou desvirar. Deixa eu tirar esses alfinetes aqui. Vou abrir o meu zíper e vou desvirar todo mundo. Deixa eu ver se eu não tô enfiando a mão errada aqui. Ó, por isso que a gente tem que deixar uma abertura de uns 12 centímetros pra gente desvirar a peça com facilidade, não sair amassando, trucidando toda a peça, tá? Ó, vou tirando, vou botando os tirantes aqui pra fora, ó. Mas ele fica todo embutidinho, ó. Olha lá, ó, ele fica embutidinho. Nessa peça aqui, se você estiver fazendo olha que graça que fica aqui, ó. Eu vou mostrar as pences, como elas se casam. Olha que gracinha que fica esse acabamento aqui das pences. Então, ela dá volume, olha lá, ó.
ela dá volume e ela fica bem casadinha lá uma com a outra, ó. Ó, aqui a outra também, ó. Fica bem casadinha, ó. Aí agora eu vou mostrar, eu nem vou fechar o fundo, porque o fundo aqui é só bater aquela costurinha. Eu quero mostrar esse acabamento aqui do zíper. Olha como é que fica ótimo esse acabamentinho aqui do zíper, com o tirante saindo aqui, ó. Isso fica maravilhoso, ó. Ó o acabamentinho do Montana aqui no finalzinho, ó. E olha a peça, os bolsinhos. Deixa eu terminar de arrumar esses bolsos, né, gente? Estica bem direitinho aí, olha, que linda que fica. Eu queria ter achado um outro tom de marrom para ter colocado um tom de marrom diferente aqui, que eu acho que ia ficar bem legal. E aí, ó, vou vir com a minha alça. A alça já tá prontinha aqui, ó. Engato ela de um lado e do outro. Ela é uma alça regulável. Ui! Tá? Esse passo a passo dessa alça tá lá no Instagram, tá? Depois eu vou jogar lá no YouTube também, ó. É uma alça regulável. Olha que peça linda e fácil de fazer. Não é, meninas? E aí, gostaram? Gostaram dessa bolsa super simples e super estilosa, né? Olha lá, ó, o zíper, super estilosa, né?